gente veio falar de um tema muito importante, porque é algo que se ouve muito quando a gente fala assim, ai, nossa, você tá falando de anticapitalismo, ai, você tá falando assim dessas coisas meio radicais, né? Assim nunca vai furar a bolha. E tá falando só pra convertido, E né? só pra convertido. Sempre a mesma meia dúzia de gato pingado. Pois é, mas será mesmo? Linha de Frente. Olá, senhoras e senhores, para você que gosta de drama, para você que gosta de comédia, eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui nós debatemos política, comportamento e o que mais for arremessado nas redes sociais. Ficar falando de bolha, bolha por a bolha, isso tem muito a ver com essa época de redes sociais, também tem a ver com o fato assim, de um monte de gente acabou saindo dos grupos da família, dos grupos de WhatsApp, esse rolê inteiro. O pessoal vai se fechando. E eu acho que é normal, às vezes para manter a sua saúde mental, muita gente se fecha um pouquinho de uma forma pessoal. Mas na vida real mesmo, no seu dia a dia, no seu cotidiano, trabalhando num lugar específico e outra pessoa trabalha em outro lugar, e você pega um ônibus, faz um monte de coisa, não tem bem assim bolha, né? Quero saber o seguinte, senhor Glaucio, você já andou de moto? Há muito tempo. Miri, você já passou por uma situação de você tá na estrada e você vê um toco ali, uma pedra? Já caí de moto com cachorro. Ah, você cachorro também? entrou na frente, tem uma marca até hoje. A senhorita andava de moto? Ando. Até hoje. Muito bom. Então a pergunta vai ser direta para você. Aquela situação que aconteceu com o Bolsonaro, você não acha que foi perigosa, mesmo sendo uma simulação de jogar algo, inclusive, no rosto? Ó, você pode perceber, nós temos imagens aqui, ó. O transeunte ali, o rapaz, ó, ele faz que vai arremessar e o Bolsonaro, inclusive, ó, ele desvia o rosto. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! Porque isso é um atentado a um presidente da República. Não! A que ponto que nós chegamos onde uma pessoa tem a liberdade, a coragem de criar um atentado a um presidente da República? Bem, falando como motociclista, isso daí é um risco muito grande. E eles tiveram controle ali da moto. A bolha, essa bolha que pretende se furar com um discurso, né, ou com a reformulação de um discurso, ela é uma invenção. Né? É uma invenção. A gente não vive em bolhas, a gente vive integrado em sociedade, a gente conversa com pessoas de classes diferentes, né, quando a gente tem a chance. A nossa vida social é circular entre meios, né? Sim. Contudo, agora falando como advogada, pelo artigo 14 do Código Penal, inciso 2º, não se verifica crime nesse ato. E aí talvez o Pierre Bourdieu vai ficar feliz de pensar que é o nosso capitalzinho cultural que vai permitindo que a gente chegue ali, chegue aqui, converse ali. Ô Glaucio, vamos lá, vamos botar a lenha na fogueira. Qual que é a diferença? Né? Porque assim, sempre os dois lados, tanto a esquerda quanto a direita, um acusa o outro de ser violento. Né? O que pode, o que não pode? Posso simular que eu estou jogando bola com a cabeça do presidente? Posso xingá-lo de genocida? Posso simular que eu estou jogando uma pedra? Quais são os tamanhos disso? Onde que a gente vai parar? Nós já vimos que algumas pessoas chegam a vias de fato, de brigar, de chegar no ponto violento. Quando você vê uma situação dessa, como disse o Marcelo, a coragem de fazer algo dessa amplitude, com seguranças ali, com policiais, o que aconteceu com a sociedade, tanto de um lado quanto do outro? Bom, antes da gente começar a falar de bombas abstratas e fantasmagóricas que geram tanto perigo, a gente tem que chegar a falar um pouco da questão que eu acho que o Edson falou muito bem, da empatia, né? De origem de várias questões. Quando você chamar o presidente de genocida, isso acontece de forma arbitrária, as pessoas resolvem acordar de manhã, olha, não gostei desse sujeito, não gostei das instituições, acho que elas, por alguma razão cósmica, não me representam mais e por isso vou xingar de genocida. Eu acho que, inclusive, eu vou sair do Rio e jogar uma pedra fantasma que vai gerar esses problemas todos. Eu acredito que existe um processo que as pessoas responsabilizam o executivo por uma série de demandas que elas não estão... Mais uma provocação. As pessoas ou a mídia cria toda uma narrativa para que isso seja terreno fértil? Bom, até onde eu sei, a mídia ainda é composta de pessoas. Se elas são compostas das mesmas bombas que esse sujeito jogou, eu já não sei.
né? As pessoas ainda são, elas têm seus interesses particulares ali no meio. Perfeito. Existem interesses particulares, então? Sim, sim. Interesse, inclusive, de sobrevivência. Eu acho que quando nós temos uma população que alguém chega a falar que o presidente da República é genocida, por alguma razão ela tem isso. Eu acredito que não é do nada. Nós temos uma população que carece de uma série de necessidades básicas, elementares, e dentro do estado de coisas que nós vivemos, é a responsabilidade do gestor público cuidar delas. Eu não acho que isso seria a melhor opção. Eu acredito que o povo deveria ter maior participação ao ponto dele poder gerenciar, mas o que está dado é isso. E eu acho interessante a fala do Marcelo por isso também. Ele fala, as pessoas começam a não se identificar mais porque não conseguem ver a esperança dessas necessidades nesses representantes, certo? Então, quando você fala até, inclusive, isso demonstra que tem dois lados, eu não sei, porque eu não falei com esse sujeito que jogou a pedra imaginária, né? Então, eu não faço ideia da razão pela que eu fiz pela zoeira, eu estava passando aqui, legal, Bolsonaro, vou fazer pela farra, eu não sei, eu não tive a oportunidade, ele não tem a oportunidade de sentar aqui com a gente e falar. Muita gente não tem a oportunidade, que está ouvindo a gente, não tem a oportunidade de passar em qualquer programa de televisão, rádio ou qualquer coisa, ou tem a eloquência dos membros né, que estão sentados nessa mesa. Então eu acho que algumas pessoas se expressam de formas que nós temos que começar a entender justamente para não chegar numa questão que vocês colocaram aqui, que é a questão da violência. E mesmo quando não converse, né, porque a gente não pode cair talvez numa falsa simetria de que o discurso é só verbal. Ele Exato. não é, né? Tem as práticas, tem tudo que a gente está fazendo e tem como você pensa a sua própria realidade. Muita gente não tem oportunidade, que está ouvindo a gente, não tem oportunidade de passar em qualquer programa de televisão, rádio ou qualquer coisa, ou tem a eloquência dos membros né, que estão sentados nessa mesa. Obviamente não tem esse talento, para aparecer dessa tudo forma no mentira, canal, né? gente. Então, assim, não tem essa técnica. Então vamos lá. Expressões de representação, expressões... de revolta. Então, mas aí que tá. Até onde é válido? O Pierre Bourdieu vai ficar feliz de... Não gosto dele. Porque eu me senti lesado por ele. Eu tenho o direito de feri-lo na carne. Eu acho que é muito perigoso, né? Mas nesse caso não ocorreu isso. Então, não ocorreu porque simplesmente foi uma pedra imaginária, que poderia ter sido uma pedra. E detalhe, mais uma vez, se alguém coloca um simulacro na minha cabeça, eu vou entregar o meu relógio, eu vou entregar o meu celular. Sim. Então, a intenção, ela supera justamente se aquilo teria um final real ou não. Mas aí é um caso pré-doloso. Se eu jogo uma pedra e eu não queria fazer isso, eu fiz pela brincadeira e morreu várias... Aí eu não tinha essa intenção. Então, aí tem uma pessoa do direito que pode falar isso melhor que por eu. isso, Não se verifica crime nesse ato. Mas a gente pode ter um horizonte político similar, que é considerado, principalmente agora que o pessoal acha que o grande problema da sociedade é a gente falar de, por exemplo, olha, o capitalismo está matando pessoas, o Estado está provocando uma política de extermínio que tem interesses concretos, realmente, em que pessoas, crianças, morram assassinadas. E aí isso é um absurdo falar isso As hoje em dia, pessoas né? vão dizer, mas que radical, esse discurso é muito radical. Extremista. Precisa, né? Aqui ele não pode entrar. como é que eu posso ter liberdade de chamar alguém de genocida se isso não confere, não há esse julgamento? Porque o genocídio é o intuito deliberado, ou seja, eu tenho vontade de acabar com uma nação, acabar com uma característica, acabar com um povo de forma com vontade. Você vai ter que embranquecê-lo, você vai ter que eterificá-lo, e aí... Porque senão você não vai dialogar com a sociedade. E aí fica parecendo uma coisa que a nossa tarefa para alcançar pessoas é justamente aderir ao senso comum que a gente está criticando. Exato. E aí o que acontece se para que o seu discurso seja apreendido pelas pessoas, você precisa trocar o seu discurso, você acabou de ser cooptado pela lógica hegemônica. Você capitulou? Exatamente. Houve todo um aspecto de dúvida. Não sangrou, não houve facada, não consegui ver direito, e isso houve até uma revolta por parte da direita. Agora, de repente, existe uma possibilidade muito real que seja uma simulação e uma possibilidade de 50% que seja um fato. O cara realmente tenha tentado e a arma tenha falhado. E a gente conjecturar isso pode ser perigoso, porque, como o nosso amigo aqui da banca falou, o Glaucio falou, tem muitas pessoas que não têm esse poder de estar aqui, não tem voz ativa, não está no programa de televisão, ela vai nos ouvir e ela vai reverberar a nossa opinião. Então ela vai nos ouvir e a partir daí isso vai defender nas mesas de bares, nos churrascos familiares. Esse debate aqui vai causar ressonância. E eles vão discutir se isso é certo ou é errado.
Bem, esse é o meu ponto de vista. Glaucio, vamos lá. Olha que interessante. Deixa eu jogar uma situação hipotética. Olha que interessante. Se foi um atentado de verdade, é um atentado, inclusive, contra a democracia. Se foi uma simulação, foi um atentado contra a democracia. Porque os dois estão tentando simular algo ou executar algo que vai ferir a democracia. Em qual dos dois momentos você fala? Nesse aí, nessa situação da Tá. Cristina. Tá. Então, por exemplo, se eu estou simulando isso, eu estou querendo jogar uma cortina de fumaça e é um atentado contra a democracia. E também essa situação de matar essa pessoa também é um atentado à democracia. Então, qual é a saída disso daí? É tipo, realmente as pessoas, como você disse, perderam a mão. As pessoas, tá faltando, como disse o nosso educador aqui, tá faltando uma educação, tá faltando uma compaixão. E na sua opinião, você acha que... Opinião não é certeza. Tá estranho, tá real? O que você acha nesse caso dela? As duas questões, né? A mesma questão que tem numa questão com a outra. A gente não tem como confirmar nada sem que nós saibamos o que essas pessoas estão pensando, né? Isso tem a ver com a tipificação penal, que tem, até novamente tem uma jurista na mesa, ela pode melhor definir isso. Mas quando nós estamos vendo esse ato em si, ele pode ter uma motivação política que extrapola as questões de ruptura com a sociedade, com qualquer lógica que esse indivíduo tenha feito para poder sacar essa arma. Pode ter sido uma simulação combinada, como vocês estão sugerindo nesta bancada, de forma opinativa, mas, por exemplo, a gente tem coisas objetivas que ocorreram também, que eu queria retomar, que foram, por exemplo, ataques objetivos que foram arremessados contra comícios do Lula também, né? Que foram ovos e fezes e tal, que vocês citaram superficialmente, mas eu queria retomar esses detalhes que ocorreram, de fato. E isso eu sei que ninguém daqui concorda, né? Então, porque a fala de vocês repercute isso. Agora, se há um falso atentado, como também na época que aconteceu com o Bolsonaro, muitos falaram, olha, não teve sangramento, acho que isso tem que ser apurado. Acho que tudo tem que ser apurado, né? A gente não pode, por exemplo, não vou investigar, sei lá, eu tiro o chefe da Polícia Federal porque eu não quero investigar alguma coisa. Isso seria algo, né, irrisório, ou sei lá, alguém entrou num triplex, que a gente tem que saber se triplex foi margem de manobra, ou se alguém usou para comprar 51 imóveis por aí com dinheiro vivo, e a gente tem que saber o que é. Então, a gente tem que ter uma noção do que é. Se eu não sei o que é, eu posso supor, que é aí que tem as questões da acusação, por isso que é um processo, né, dentro da democracia liberal que meus colegas defenderam aqui tão fortemente, né, que eu nem vou entrar nesse mérito. Daqui a pouco a gente entra, né? Mas dentro da democracia liberal você acusa a pessoa, você passa por um processo e depois você verifica se é real, né? E eu atribuo essa questão do que eu falei do começo do genocídio também, né? Se não é verdade, se não há responsabilidade de não cuidar, né, do povo intencionalmente, porque aí seria genocídio, né? Se não é essa intenção, tranquilo, é só fazer uma verificação. E não... Acho que isso é a liberdade liberal. O que eu acho interessante é assim, tudo tem que ser investigado. Eu concordo, tudo. Com a mesma veemência, né? Com a mesma vontade. O objetivo, na verdade, é disputar a sociedade. E na sociedade concreta, existem diferenças de perspectiva de poder. Então, a gente está falando de antagonismo. Eu sei que o pessoal fala assim, a sociedade está muito polarizada. Tem uma polarização que é muito falsa, que é em cima da construção de um medo, né? Um bicho-papão de cada lado e tudo mais, isso é despolitizado. E não chama polarização quando as alternativas já estão dadas. Marcelão, o que você vê nisso aí? Eu vou trazer um problema pro Glaucio. Com o grupo dele, eu adorei quando ele falou assim, dentro dessa democracia liberal que vocês defendem, tudo tem que ser apurado e comprovado para ser punido. É ótimo. Isso é a democracia liberal, porque a gente não pode fazer nada contra alguém da pressuposição de que ele poderia ser um criminoso ou que não teve a concretização. Exato. Ou seja, está na perspectiva dessa democracia liberal. Essa é a questão. É uma ditadura da burguesia que a gente vive hoje em dia. Eu vou ler uma outra parte, porque os investigadores relataram o seguinte: atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização, gerar animosidades dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da República, além de outros crimes. Glaucio, você viu crime, primeiro,
Era um grupo privado, ninguém estava publicamente dizendo isso, e mesmo se eles estivessem dizendo tudo isso, animosidades, discursos de polarização e tudo mais, entre 8 pessoas, você consegue ver a caracterização de um crime aí? Bom, primeiro que eu acho que descrédito dos poderes não é uma estrutura de crime, né? Acreditar dos poderes da República, às vezes talvez seja alguma solução, né? Enfim, mas é uma visão minha. Em primeira instância, então você tem liberdade de pensamento como está previsto constitucionalmente. Agora, as questões de ação prática, de ordem prática, é possível, eu não tenho acompanhado quais são as relações de nexo causal profundas, porque também elas não foram tão claras, estão bastante obscuras, se isso tem relação com outros atos que houveram anteriormente de pedidas de fechamento do STF objetivamente. Houveram militâncias objetivas que foram para lá e acamparam por um tempo dentro da região do STF e essas pessoas precisam sobreviver. Agora, quem que financiou esse tipo de ocupação? Será que o ministro, o Alexandre de Moraes, acredita que isso tem uma relação? Não sei, porque ele não pronunciou isso, certo? Mas houveram essas ações. Essas ações, majoritariamente, eram encabeçadas sempre a favor do presidente da República e do seu ministro da Justiça na época, que era o Moro, né? O grande ministro Moro contra o FGTS, que foi citado, inclusive, num vídeo aí que viralizou, né? Que era o STF citaram como FGTS, que era um problema da sociedade. Então, assim, se há um nexo causal entre esses empresários e essas ações que ocorreram lá... Parece que não tem, viu, Glaucio? Não porque tem, como então. abriu o sigilo, Sim. Foi baseado a partir, olha que loucura, de uma notícia no Metrópolis. Sim. Ou seja, começou num site de fofoca, você entendeu? Então, Sim, tipo, sim. Olha que não teve nexo causal, nem temporal, nem de Sim. ligação. Foi simplesmente porque Por manifestação o de repórter, vontade. lá, o jornalista, colocou os prints, e prints esses, que eu falei, o pior deles é esse. Sim. Porque os outros tipo, o cara, eu acho que o cara é um vagabundo, eu não gosto disso. Foi nesse nível. Sim, você entendeu? Sim, eu acho que isso é uma relação, mas eu acho que ela não é uma grande novidade, isso que me preocupa mais. Até o que o Edson estava comentando sobre casos de pessoas que são condenadas pela mídia e são levadas a tribunais, e aí o juiz não quer abrir mão, né? Eu vou falar de um caso, por exemplo, a gente teve o caso do Rafael Braga, que ficou esperando o julgamento por 6 anos, né? Porque carregou uma garrafa de pinhão-sol perto de uma manifestação, que ele não estava, né? Ele não é um deputado federal, ele não vai ter uma repercussão grande na mídia, né? A gente teve casos de manifestantes durante a Copa do Mundo que foram presos como uma formação de quadrilha, também pela mesma relação, que a mídia bateu primeiro, falou, foi uma formação de quadrilha. Eles também não têm essa força toda de deputados federais. Esses empresários, eu acredito que eles têm uma certa sorte das condições econômicas que têm para poder se defender e provar que eles não têm nenhuma relação disso depois que isso tudo é confirmado. É uma ditadura da burguesia que a gente vive hoje em dia. Eu acho que o poder econômico, infelizmente, ainda, a gente falou disso em off, inclusive, né? Infelizmente ainda gerencia grande parte da possibilidade de ampla defesa que deveria ser para todo cidadão, né? E aí eu acho que há sim uma ingerência, eu vejo que há uma ingerência da parte, pelo menos na minha opinião, espero que ela também não seja criminalizada, da parte do ministro, né, Alexandre de Moraes, não só nesse caso, a gente tem casos de grupos de esquerda trotskista como o Partido da Causa Operária, que fez duras críticas e acabou tendo uma série de sites cancelados. Então, acho que sim, acho que está acontecendo um abuso da parte do ministro, na minha opinião, se eu puder dá-la ainda, né? Pois é, você sabe que, olha que loucura, né? A gente parece que discutir uma situação é pisar em ovos. É uma ditadura da burguesia que a gente vive hoje em dia. Como é que, cara, você é um cientista político, Marcelo, e aí, como é que loucura que é essa que está acontecendo no Brasil? E o pior ainda, parece que a gente não está fazendo nada. Ricardo, você muito, talvez duro em excesso, correndo o risco de ser preso, mas se por acaso isso acontecer, eu vou dizer que você é meu chefe, você deve... É isso aí. Tá? Ninguém solta a mão de ninguém. Olha aqui, ó, vamos aqui, ó. Vai se levar o Marcelo, tem que levar todo mundo aqui, ó. Nós temos um grupo... Exatamente. A gente precisa se destituir dessa lógica messiânica de que existe uma liderança no singular ou de que existe uma pessoa, um discurso. Eu estou dizendo que o desrespeito à instituição demonstra que a sociedade já não vê mais a política como uma busca de projetos. Não sei se temos imagens, mas a Cristina Kirchner, agora, né, de ontem de quinta para sexta, ela sofreu
um quase atentado ou sofreu um atentado. E aí, como é que vai se configurar? Essa situação me lembra de um caso interessante de uma minissérie passando no Netflix, é Olhos que Condenam. Ela acontece no Central Park, onde 5 meninos são acusados. O promotor ele está com muita pressa para poder dar conta do recado e arrumar resolver o problema, né? Encontrar o estuprador. Ele acusa injustamente esses 5 rapazes. E ao longo da minissérie, o que acontece? A imprensa ela fica a favor desse promotor, mas as provas começam a aparecer e as provas revelam que aqueles meninos são inocentes. E o promotor, ele é amparado, ele é alicerçado pela opinião pública e ele continua insistindo mesmo percebendo estar enganado. É uma ditadura da burguesia que a gente vive hoje em dia. E aí nós temos, por exemplo, uma situação na Argentina em que a Cristina Kirchner, primeiro, quando a gente vê, a reação dela foi muito tranquila. A reação daqueles que estavam em volta também. Tem a ver com uma galera que chega com questões de teoria da ferradura, extrema esquerda e extrema direita é tudo a mesma coisa. E aí esquece que existem, assim, diferenças qualitativas bem importantes nesse rolê, como, Sim. por exemplo, defensores de genocídio, lutando contra o genocídio, coisas assim, né? Todos nós somos justos. Na essência, o ser humano é justo, né? Quando a gente vê alguém sofrendo um ato de injustiça, a gente remete na hora uma compaixão. Então, assim, eu tenho esperança que as pessoas, uma hora elas caiam na real e esses embates que estão hoje exacerbados, extrapolaram os muros da sensatez, eles possam voltar à lucidez e possam exercer o sacerdócio do seu ofício com mais afinco, com mais justeza. É uma ditadura da burguesia que a gente vive hoje em dia. E já conseguiram prender o rapaz. É possível que sim, que tenha acontecido. E eu não vou desconsiderar que seja real, o que tenha acontecido seja real. Até mesmo porque a configuração que deu seria muito tolo conseguir pegar um indivíduo rapidamente para que ele possa cantar lá na cadeia a verdade dos fatos. Então é bem provável que seja concreto. Só que tem um detalhe. Na situação argentina, a Cristina Kirchner pesa sobre ela um conjunto de acusações de procedimentos ao longo da sua vida. A gente está lidando com problemas de poder, então existe oposição concreta a ser feita. E ela não vai ser feita individualmente e ela não vai ser feita só na narrativa. Não é uma questão de disputa de narrativa, é materialidade. Supostamente. Então, senhora, supostamente... Eu vou chegar lá. E é isso que a gente quer insistir, que não deve ser feito. Segundo. Você acabou com... Vamos lá. Porque ele está sendo um indivíduo que não permite que haja pontos de convergência entre as pessoas. A maneira como ele trabalha, ele está colocando a sociedade sob medo. Ele não está permitindo que a sociedade possa esconder aquelas opiniões que são mais problemáticas. E ela impede, por exemplo, a situação... Estamos aqui, nós e o Glaucio. O Glaucio, por exemplo, se você me permitir, Glaucio, ele se apresenta como alguém de centro-esquerda ou de esquerda. Ora, isso significa que eu devo odiá-lo? Não. O nosso papel é buscar os pontos de convergência, porque quando nós saímos daqui, a gente pode simplesmente chegar, fazer comentários ruins sobre o Glaucio. E ouvi-lo. Mas ele está impedindo, porque as coisas estão polarizadas, infelizmente. Glaucio, um minutinho. Me vejo mais como uma extrema esquerda, mas a gente discute isso depois, né? Uma reunião ali mais a fundo. Mas eu tô até no ponto mais à esquerda aqui na Na extrema esquerda aqui, ó. esquerda mesmo. O problema é que se eu virar de costas, eles mudam de lado, né? Então, isso. Mas, E aí, um minutinho, Glaucio. mas falando sério, olha, eu penso que existe sim essas discussões. Eu defendo muito a ideia de liberdade de pensamento e de participação popular ampla. Eu vejo que essas questões que estão ligadas à amplitude moral aristotélica, né, se permite meu colega aqui, que, né, que até foi exaltado aqui pelo Ricardo, né, a razão livre da paixão, ela não é existência real, né? A gente tem uma paixão que está envolvida com uma razão e tem razão que tem paixão. Nós temos que entender o que está acontecendo pelo que existe em si. Então, eu penso que existem necessidades reais que estão envolvidas. Eu acredito sim que tem interesses eleitorais, tem interesses partidários, mas a gente tem que ver todos esses lados e quem está verificando participar cada vez mais, né? Porque independente de quem estiver lá escolhido para fiscalizar a gente e gerenciar a nossa vida, a gente tem que ter a nossa vida. Edson, um minutinho. A gente está lidando com problemas de poder, então existe oposição concreta a ser feita. E ela não vai ser feita individualmente e ela não vai ser feita só na narrativa.
Não é uma questão de disputa de narrativa, é materialidade. Eu acho que o poder econômico, infelizmente, ainda, a gente falou disso em off, inclusive, né? Infelizmente ainda gerencia grande parte da possibilidade de ampla defesa que deveria ser para todo cidadão. E tem várias mudanças que ocorrem, às vezes realmente individualmente. A gente não pode falar que quando uma pessoa está fazendo algo, aquilo tem zero efeito. Não. Isso não faz sentido algum. Como é que... Cara, você é um cientista político, Marcelo. E aí, como é que... Que loucura que é essa que está acontecendo no Brasil? E o pior ainda, parece que a gente não está fazendo nada. Ricardo, você muito, talvez duro em excesso, correndo o risco de ser preso, mas se por acaso isso acontecer, eu vou dizer que você é meu chefe, você deve... É isso aí. Tá? Ninguém solta a mão de ninguém. Olha aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vai se levar o Marcelo, vai ter que levar todo mundo aqui, ó. Nós temos um grupo... Só vou contar uma bola, hein? Nós temos um grupo de WhatsApp. Por parte de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Ele alega que, para defender a democracia, ele tem capacidade de minar todos os direitos fundamentais das pessoas sob a alegação de que está defendendo a democracia. Ele não entendeu, porque a democracia se caracteriza exatamente pelas pessoas terem liberdade de dizer o senhor está errado. Na tentativa de fazer com que o seu discurso fure uma hipotética bolha, esse discurso passa por um processo quase higienista. Então, pessoas da periferia vão higienizar o seu discurso, torná-lo mais semelhante ao da academia, mais semelhante ao do centro de poder. Pessoas negras vão embranquecer seu discurso, pessoas LGBT vão deixar ele menos afetado, para que esse discurso encaixe num molde pré-estabelecido. O que a gente não pode cair na inocência de acreditar é que quem pré-estabeleceu o molde, pré-estabeleceu ele ao acaso. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Não é. Há um interesse político muito concreto nisso, e o nosso objetivo não é fazer o nosso discurso se encaixar nesse molde. É destruir o molde. Até mais! Linha de Frente. Beijão, até breve. Mua.